Obrigado. Senhor presidente. Uma foto. Obrigado. Nós vamos começar a reunião pedindo para o presidente me dar um autógrafo aqui no livro dele. 먼저 한번 사인 한번 해주시죠. Muito obrigada. 크게 읽어주세요. Eu amo o presidente Lula e também o admiro. 네, 우리 존경하고 정말로 사랑하는 룰라 대통령님, 대한민국 방문을 우리 국민 모두와 함께 진심으로 환영합니다. Senhor presidente Lula, a quem eu devo meu afeto e respeito, em nome do povo coreano, mais uma vez desejo as boas-vindas à Coreia. 지구 반대편에서 그 먼 길을 와주신 점에 대해서 정말로 감사드립니다. Mais uma vez, muito obrigado por ter percorrido essa distância tão longa que parte do outro lado do planeta. 우리 정부 출범 후에 처음으로 맞이하는 중남미 정상이자 21년 만에 이루어진 브라질 정상의 국빈 방한이라는 점에서 이번 방문의 의미가 참으로 남다릅니다. Essa visita possui um significado especial, pois é a primeira visita de um chefe de Estado da América Latina do nosso governo, além de ser a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro à Coreia em 21 anos. 특히 대통령님께서 16년 만에 한국을 방문하셨다고 들었는데 이번 방한 동안 좋은 추억으로 남기 바랍니다. Especial também porque o senhor presidente Lula retorna à Coreia após 16 anos. Eu espero que o senhor leve boas lembranças dessa visita também. 작년 G7 정상회의 또 G20 정상회의 때 대통령님을 만나 뵙고 양국 협력의 미래 그리고
국제사회에 대한 공동의 책임에 대해서 허심탄회한 대화를 나눴던 기억이 생생합니다. Eu ainda tenho recordações vivas dos nossos encontros no G7 e no G20 no ano passado, quando tivemos conversas francas sobre o futuro da cooperação bilateral entre os nossos dois países e sobre a nossa responsabilidade conjunta perante a comunidade internacional. 지속적인 교류와 상호 방문을 통해 양국 관계의 새로운 도약을 이끌어 가기로 했던 우리의 약속이 이번 만남을 계기로 더욱 굳건하게 지켜지게 될 것으로 확신합니다. Naquelas ocasiões, nós tínhamos assumido o compromisso de promover um novo salto nas relações entre os nossos dois países por meio de intercâmbios contínuos e visitas recíprocas. Eu estou convencido de que esta cúpula de hoje marcará o início na consolidação desse compromisso. 대한민국과 브라질은 오랜 세월 깊은 우정을 쌓아왔습니다. 남미 지역 내에 한국의 최대 교역 파트너이자 1위 투자 대상국으로 현재 브라질에는 120여 개의 우리 기업들이 진출해 있고 5만여 명의 동포가 중남미 최대 교민사회를 구성하고 있습니다. A Coreia e o Brasil vêm construindo ao longo de muitos anos uma amizade profunda e duradoura. O Brasil é o maior parceiro comercial da Coreia na América do Sul e o principal destino dos investimentos coreanos na região. Atualmente, mais de 120 empresas coreanas estão no Brasil e cerca de 50 mil integrantes da comunidade de origem coreana vivem no país, formando a maior comunidade coreana da América Latina. 이렇게 양국이 깊은 우정을 쌓아오는 과정에서 특별히 룰라 대통령님의 역할이 막중했다고 생각합니다. 룰라 대통령께서는 2004년 재임 시절에 한국, 브라질 간의 포괄적 협력 동반자 관계 수립을 이끌었던 장본인이십니다. 당시의 성과를 토대로 우리 양국은 지난 22년 무역 투자, 과학기술, 우주, 방산, 문화 등 다양한 분야에서 실질적인 협력 관계를 꾸준히 발전시켜봤습니다. E nesse processo de consolidação da nossa amizade, o seu papel, presidente Lula, foi particularmente significativo. Em 2004, durante o seu mandato, o senhor liderou o estabelecimento da parceria abrangente de cooperação entre a Coreia e o Brasil. Com base nesse avanço, nossos dois países vêm aprofundando há 22 anos uma cooperação consistente em diversas áreas como comércio, investimento, ciência, tecnologia, espaço, defesa e cultura, entre outros. 그리고 오늘 저와 룰라 대통령님은 우리 양국 관계를 전략적 동반자 관계로 다시 한번 격상시키기로 하였습니다. E hoje o senhor presidente Lula e eu decidimos elevar novamente as nossas relações bilaterais ao nível de parceria estratégica. 앞으로 양국은 각자가 지닌 잠재력과 상호 보완성을 활용해 경제 협력의 지평을 더욱 확대해 나갈 것입니다. 또한 식량 안보, 중소기업, 과학기술, 보건의료, 핵심 광물, 에너지 전환, 환경, 우주, 문화에 이르기까지 우리 양국은 광범위한 분야로 양자 협력을 제도화해 나갈 것입니다. E daqui em diante, ampliaremos ainda mais a nossa cooperação econômica com base em nossos potenciais e na complementaridade que nos une. Além disso, vamos institucionalizar a cooperação bilateral em uma ampla gama de áreas, incluindo segurança alimentar, pequenas e médias empresas, ciência e tecnologia, saúde, minerais críticos, transição energética, meio ambiente, espaço e cultura. 이를 위한 구체적인 청사진으로 한 브라질 전략적 동반자 관계 이행을 위한 4개년 행동 계획을 지금 채택하게 되었음을 진심으로 환영합니다. E nesse sentido, a adoção do Plano de Ação Quadrienal para a implementação da parceria estratégica Coreia-Brasil é muito bem-vinda como medida concreta. 대통령님의 방안과 추후 이루어질 저의 답방을 통해 오늘 이뤄낸 교류 협력의 성과가 양국 국민들의 삶을 더욱 풍요롭게 만들 수 있도록 노력하겠습니다. 오늘 대통령님과 나눴던 여러 이야기 중에 경제 성장과 민생 회복을 동시에 이룰 다양한 정책 비전을 공유했던 것이 특히 기억에 남습니다.
Por meio desta sua visita, senhor presidente Lula, e da minha futura visita de retorno ao Brasil, envidaremos esforços para que os resultados dos intercâmbios e da cooperação alcançados hoje tornem a vida de nossos povos ainda mais próspera. Entre os diversos temas que nós discutimos hoje, ficou particularmente marcada em minha memória a visão de políticas públicas que busca conciliar, ao mesmo tempo, crescimento econômico e fortalecimento do bem-estar da população. 대한민국이 지난 시절 여러 정치적 역정을 거쳐서 오늘의 발전에 이룬 것과 또 브라질이 과거의 어려움을 딛고 세계적인 국가로 성장하게 된 것은 유사점이 많습니다. Coreia e Brasil compartilham a semelhança de ter vencido as dificuldades no passado para desenvolver e chegar onde estamos. 그리고 대통령님의 개인 인생사도 또 저의 개인 인생사도 참으로 닮은 게 많습니다. E a sua trajetória de vida, senhor presidente, e a minha também compartilham muitas semelhanças. 브라질이 한국과의 협력 관계를 통해서 또 한국이 브라질과의 협력 관계를 통해서 지금보다 훨씬 더 나은 세상을 향해서 크게 발전하기를 기대합니다. Espero que essa nossa parceria Brasil-Coreia, Coreia-Brasil seja fortalecida para fazermos desse mundo um mundo melhor. 룰라 대통령을 환영합니다. Seja bem-vindo, presidente Lula. Obrigado, presidente Lee. Eu quero lhe confessar que eu estou muito, mas muito satisfeito com a elevação do nosso relacionamento bilateral a patamar de parceria estratégica. 너무나 감사드립니다, 대통령님. 저는 매우 기쁩니다. 전략적 동반자 관계에 다르게 돼서 너무나 기쁜 마음입니다. O plano de ação 2026-2029 que adotamos hoje dará concretude à agenda de cooperação futura. 2026-2029 실행 계획은 우리 미래 협력에도 큰 도움이 될 것 같습니다. Nosso comércio bilateral foi quase de 11 bilhões de dólares. 양국의 교역이 100억 달러에 달했습니다. Com a assinatura do Acordo Bilateral de Integração Comercial e Produtiva hoje, vamos reduzir custos para as empresas brasileiras e coreanas e ampliar o nosso comércio. 양자 협정을 통해 브라질 기업과 한국 기업을 위해서 원가를 줄이고 이제 기업을 확장시킬 수 있도록 하겠습니다. O acordo promoverá medidas de harmonização regulatória e facilitação de comércio, que não dependem de coordenação com os outros sócios do Mercosul. 다른 메르코스르 국가에 의존하지 않고 그렇게 발전하도록 하겠습니다. Também fortalecerá a integração produtiva em setores estratégicos, como minerais críticos, semicondutores, hidrogênio verde, farmacêutico e audiovisual e aeroespacial. 또한 중요한 핵심 광물, 반도체, 그리고 녹색 수소 제약, 시청각 및 항공 구조와 같은 전략적 부문의 생산 통합을 강화할 것입니다. Temos muito que discutir na área do comércio agrícola. 녹주 산업에 대해서 의견을 많이 나눠야 할 것 같습니다. Temos muito a discutir sobre transição energética e descarbonização. 에너지 전환과 탄소화에 대해서 많이 이야기를 나눠야 할 것 같습니다. Empresas coreanas como a Hyundai já se beneficiam de políticas brasileiras de incentivo à descarbonização. 현대와 같은 한국 기업들이 브라질의 탈탄소화 베네핏에 이미 이제 좋은 결과를 갖고 있습니다. O Brasil possui a maior reserva mundial de nióbio, a segunda de terras raras e grafita e a terceira de níquel, além de outros minerais estratégicos. 브라질은 세계 최대의 담수 히토류 매장량을 보유하고 있습니다. 두 번째로 히토류, 세 번째는 니켈의 매장량을 갖고 있습니다. Temos interesse em atrair investimentos coreanos e empresas coreanas para nos ajudar no processamento de minerais críticos no Brasil. 핵심 광물에 대해서 한국 기업들의 투자를 유치하기 원합니다. Também queremos contar com a participação da Coreia
no fortalecimento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, que foi lançado na COP30. 우리는 또한 한국의 영구적인 열대 우림 기금 강화를 위해 참여를 기대하고 있습니다. É a primeira vez que estamos trabalhando na criação de um fundo para cuidar do clima sem que seja doação. 기후 변화를 위해서 펀드를 만드는 것이 최초입니다. O Fundo Florestas Tropicais é um fundo em que os países ou as pessoas individuais fazem investimento, têm rentabilidade pelo investimento e nos ajuda a cuidar da manutenção do bom clima que o mundo precisa. 열대 우림 기금은 국가가 있는 기금입니다. 개인들이 투자를 하고 투자를 통해 수익이 발생하는 그런 펀드입니다. Nós estamos fazendo bons acordos na área da saúde também. O acordo assinado hoje pelos ministros da Saúde vai fortalecer a cooperação em saúde digital, plataformas biométricas e genômica avançada. 보건 분야에서도 좋은 합의를 하고 있는 것 같습니다. 오늘 보건부에서 서명한 합의는 좋은 결과를 얻을 것으로 예상됩니다. Depois o nosso ministro da Saúde poderá falar sobre o acordo. 나중에 보건부 장관님께서 더 많은 말씀을 하겠습니다. Também desejamos ampliar o nosso acordo com as agências, com a Agência Espacial da Coreia. Queremos manter a parceria com a empresa coreana Innospace para lançamento de veículos de pequeno porte a partir do centro de lançamento de Alcântara no Brasil. 우리는 또한 한국 우주국과의 합의를 확대해야 합니다. 우리는 한국 회사와 우리나라의 파트너십을 유지하고 싶습니다. 브라질 알칸타라 발사 기지에서 소형 차량을 출시하기 위해서 노력해야겠습니다. Na área de defesa também temos muitos a conversar com os companheiros da Coreia do Sul. 방산 산업에 대해서도 많은 이야기를 나눠야 할 것 같습니다. Aqui também está a minha ministra de Ciência e Tecnologia, que nós queremos discutir muito com o seu ministro de Ciência e Tecnologia os avanços tecnológicos dos quais o Brasil pode participar. 지금 자리하신 과학기술혁신부 장관님께서도 많은 이야기를 하게 될 것 같습니다. 한국의 도움이 많이 필요한 것 같습니다. 기술 발전을 위해서. Sobretudo no setor de semicondutores. 특히 반도체 산업에 대해서 많은 이야기를 나누고 싶습니다. 아주 많은 관심이 있습니다. Bem, na área cultural e na área educacional também nós temos muito interesse em fazer com que estudantes brasileiros venham mais para a Coreia e estudantes coreanos possam ir mais para o Brasil. 문화와 교육에서도 많은 이야기를 나눠야 할 것 같습니다. 교류가 많이 필요한 것 같습니다. 많은 브라질 학생들을 한국으로 보내고 싶습니다. O presidente sabe que a indústria cultural da Coreia é uma referência hoje no mundo. 한국은 현재 문화 산업의 선두주자인 것 같습니다. E no Brasil também a economia criativa já supera a indústria automobilística, representando mais de 3% do nosso PIB. 브라질에서도 아주 크게 발전하고 있습니다. 문화 산업이. Então nós temos interesse em aprender com a experiência coreana, inclusive por meio de cooperação com a Agência de Conteúdo Criativo da Coreia e o Instituto de Promoção da Comida Coreana. 문화 산업과 K푸드가 이제 확장을 하면서 브라질이 배울 점이 많은 것 같습니다. O reconhecimento internacional de filmes coreanos como Parasita e brasileiros como Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto mostra que há muito potencial de cooperação no setor audiovisual. Um acordo de coprodução será mutuamente vantajoso para os dois países. 한국과 브라질 모두 이제 많은 미디어를 이제 창출을 하고 있는데요. 기생충과 비밀 요원 같은 영화들만 보면 아주 큰 협력을 할 수 있을 것 같습니다. Mas por último, gostaria de fazer dois convites. O primeiro, lhe convidar para participar do 4º Encontro de Líderes em Defesa da Democracia, que será realizado em Barcelona em abril deste ano. 네, 마지막으로 이제 초대를 하고 싶은데요. 네, 바르셀로나에 있을 민주주의에 대한 정상회담에 초대하고 싶습니다. E o segundo,
gostaríamos de contar com o apoio da Coreia para a eleição da candidata Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, ao cargo de secretária-geral da ONU. 네, 미셸리 바실렛을 이제 유엔 총장으로 이제 투표를 하고 싶습니다. É a vez da América Latina indicar o secretário-geral da ONU. 이제는 남미의 차례입니다. E a Michelle Bachelet, ela tem muita experiência. Ela foi presidenta do Chile 2 vezes. Ela foi ministra da Defesa do Chile. Ela é filha de um general que foi morto na ditadura do Pinochet. Ela foi ministra da Saúde. Ela foi do Conselho de Direitos da Mulher da ONU. E ela foi do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Portanto, não existe no momento ninguém com o currículo dela para ser secretária-geral da ONU. 미셸리 바실렛은 아주 많은 경험이 있습니다. 칠레 대통령을 2번 하시고 그녀는 장관도 맡게 됐습니다. 그녀는 피노체 소속이었던 장군의 피노체 그 정부에 죽음을 당하게 된 장관의 딸이었습니다. Como eu sei que o presidente Lee é um humanista, eu acho que nós deveríamos fazer um esforço para eleger a Michelle Bachelet. 이재명 대통령님의 어떤 안건들을 보면 아주 일치하는 것 같습니다. 그래서 미셸리 바실렛을 투표하시기 위해서 초대를 하고 싶습니다. E queria terminar minhas palavras, presidente, dizendo que eu acredito piamente que a relação entre os seres humanos ela é química. E desde a primeira vez que eu lhe vi no Canadá, eu tinha certeza que Brasil e Coreia do Sul iriam ter uma relação extraordinária. 저는 인간의 Nós não temos apenas